Que a paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Bíblia através de perguntas e respostas. O título da nossa lição de hoje é O Chamado de Gideão. E se você gosta destas lições, coloque seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas. É um método muito bom para nós fazermos trabalho missionário. Vamos então para a nossa lição, o chamado de Gideão. Vamos então ler a nossa notinha que diz: Gideão sentiu profundamente sua insuficiência própria para a grande obra que tinha diante de si. O Senhor nem sempre escolhe para a sua obra homens de grandes talentos, mas seleciona aqueles a quem ele pode melhor usar. Indivíduos que podem fazer bom serviço para Deus poderão, por algum tempo, ser deixados na obscuridade, aparentemente não notados e não empregados pelo mestre. Mas, se fielmente cumprirem os deveres da sua humilde posição, acariciando uma disposição de trabalhar por ele, sacrificar-se por ele, a seu próprio tempo, o Senhor lhes confiará maiores responsabilidades. Que interessante. Gideão não se sentiu com muita grande capacidade. Ele se sentiu que não tinha capacidade e o Senhor o usou para fazer uma grande obra. Nós precisamos de humildade, nós precisamos de disposição para fazer a obra de Deus e então o Senhor nos usará. Se nós somos fiéis nas coisas pequenas, o Senhor poderá fazer de nós também instrumentos para fazer coisas maiores. Vamos para a primeira pergunta. O que o Senhor permitiu que acontecesse quando Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor? Aqui em Juízes, capítulo 6, o versículo 1, vou ler, e diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esta é a nossa resposta. O Senhor, ele permitiu que Israel fosse entregue nas mãos dos seus inimigos, e neste caso, os seus inimigos eram os midianitas. O que faziam estes midianitas? Aqui diz, porque sucedia que semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam as frutas da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que interessante, né? Enquanto tudo estava bem, aí eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Depois o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos, aí sim eles clamavam ao Senhor. Não será que às vezes acontece o mesmo conosco? Enquanto o Senhor nos dá suas bênçãos, estamos bem, aí nós achamos que podemos ignorar as ordens do Senhor, começamos a fazer o que não lhe agrada e quando vem a aflição, então queremos que ele ouça novamente os nossos clamores. A nota diz: os filhos de Israel fizeram um voto solene a Deus de que seriam obedientes, mas desconsideraram as exigências do Senhor. Alguns permaneceram leais a Deus, mas a maioria desconsiderou a palavra. Eles desafiaram a lei de Deus e ensinaram como doutrina mandamentos dos homens. Por causa da transgressão deles, o Senhor estava prestes a se divorciar da nação desobediente. Ele havia falado por meio dos profetas e por meio de Cristo, o grande mestre, a luz do mundo. Se desejassem fazer o que é certo, o caminho lhes era claramente revelado. Então, eles tinham feito um voto com o Senhor de que eles seriam obedientes, no entanto, desconsideraram a sua palavra
E agora, no meio da desobediência, afligidos, eles clamaram ao Senhor. No entanto, se eles desejassem fazer o que é certo, o caminho lhes era claramente revelado. Esse caminho também nos é revelado a nós. Se desejarmos fazer o que é certo, o Senhor também nos mostra claramente o caminho. O problema não é que Deus não nos mostre o caminho certo, o problema é que muitas vezes nós não queremos enxergar esse caminho que Deus coloca diante de nós. Vamos para a segunda pergunta. O povo foi avisado. Que mensagem ele enviou ao povo para que eles entendessem suas sérias responsabilidades? Em Juízes capítulo 6, versículo 7 até o 10, mas eu vou começar a ler desde o 8 mais ou menos, diz assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, qual foi a mensagem que o Senhor enviou para o povo de Israel? Ele disse: eu libertei vocês, eu tirei vocês de lá do Egito, eu libertei vocês da mão dos que vos oprimiam. E eu vos disse: não temam aos deuses dos amorreus, da terra na qual vocês estão habitando. Mas o povo não deu ouvido à sua voz. A nota nos diz: se os requisitos de um pai bom e sábio, que usou o melhor e mais eficaz meio de garantir sua posteridade contra os males da intemperança, foram dignos de estrita obediência, sem dúvida, a autoridade de Deus deve ser tida em muito maior reverência. Quão mais santo é ele que o homem. Bom, que pai é esse que está mencionando esta nota? Diz que os requisitos de um pai bom e sábio usou o melhor e mais eficaz meio de garantir sua posteridade contra os males da intemperança. Este foi Jonadab, filho de Recabe, que se menciona em Jeremias 35:14, e este pai proibiu os filhos de tomarem vinho e de habitar em casas, mas eles deveriam habitar em tendas. E os filhos desse pai todos obedeceram a sua ordem, e a Bíblia diz até o dia de hoje continuam obedecendo essa ordem desse pai. Por isso que está tomando este exemplo como dizendo: se aqueles filhos obedeceram a esse pai, que era um pai humano, como todos nós, quanto mais nós deveríamos obedecer à autoridade de Deus, que devemos ter muito mais reverência, quanto mais santo é ele do que o homem. Nosso Criador e Comandante, infinito em poder, terrível no juízo, procura por todos os meios levar aos homens a ver seus pecados e deles se arrependerem. Por boca de seus servos, ele predisse os perigos da desobediência, faz soar a nota de advertência e finalmente reprova o pecado, fielmente. Seu povo desfruta prosperidade unicamente por sua misericórdia, graças ao vigilante cuidado de agentes escolhidos. Ele não pode sustentar e guardar um povo que rejeita seu conselho e despreza suas reprovações. Por algum tempo, ele pode conter seus juízos retributivos, mas não pode reter sempre a sua mão. Não nos enganemos, muitas vezes nós achamos que estamos tudo bem e que não vai acontecer nada de ruim, mesmo estejamos desobedecendo a palavra de Deus. Mas lembremos que é pela sua misericórdia que ainda não temos sido destruídos. É pela sua misericórdia que o Senhor retém o castigo. No entanto, aqui está nos dizendo, ele não pode sustentar e guardar um povo que rejeita seu conselho e despreza suas reprovações.
O povo foi avisado, o povo de Israel foi avisado. E nós também estamos sendo avisados. Essa lição não era só para o povo de Israel antigo, é para nós hoje. Nós também somos avisados. Se continuarmos em pecado, algo vai vir, algum castigo vai vir, nós sabemos. Então vejamos agora a pergunta número 3. O Senhor escolheu Gideão. O que o anjo do Senhor disse a Gideão quando ele lhe apareceu? Aqui em Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 13, que é o que está aqui, mas eu vou ler somente a parte da resposta que está no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Essa foi a parte que o anjo disse para Gideão. E a nossa notinha nos diz o seguinte: Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés. A divisão a que esta família pertencia não mantinha posição de destaque, mas a casa de Joás distinguia-se pela coragem e pela integridade. Quanto a seus valorosos filhos, é dito, cada um ao parecer eram como filhos de um rei, segundo Juízes capítulo 8, versículo 18. Todos, em exceção de um, haviam tombado nas lutas contra os midianitas e ele fizera com que seu nome fosse temido pelos invasores. A Gideão veio o chamado divino para libertar o seu povo. Estava ocupado na ocasião a trilhar o trigo. Uma pequena quantidade deste cereal fora escondida e, não ousando ele batê-lo na eira comum, recorrer a um local próximo do lagar, pois estando ainda longe o tempo do amadurecimento das uvas, pouca observação se dava agora às vinhas. Enquanto Gideão trabalhava em segredo e silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel e considerava como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo. Nós vemos então aqui que o anjo do Senhor disse para Gideão: ó homem valoroso. O que estava fazendo Gideão enquanto ele trabalhava? Me chamou muita atenção, diz, ele estava em silêncio, meditava com tristeza na condição de Israel e quem considerava como o jugo do opressor poderia ser quebrado de seu povo. Querido amigo, querida amiga, como nós aproveitamos o tempo enquanto estamos trabalhando, o que estamos pensando? Gideão aproveitava seu tempo mesmo trabalhando, os seus pensamentos não estavam em coisas que não tinham importância. Seus pensamentos estavam em meditar na condição em que eles estavam e como poderiam se libertar dessa condição. Muitas vezes nós estamos em uma condição que não é agradável. Devemos também refletir, pensar, por que será que estou nesta condição, Senhor? Me ajuda a ver, abre meus olhos para ver as maravilhas da tua lei, diz um salmo. E logo ver também como podemos nos libertar das mãos do opressor, porque o opressor hoje é o inimigo, é Satanás, que procura nos entristecer, que procura nos fazer cair no pecado e desta maneira procura também nos deprimir. Mas se nós meditarmos, refletirmos e buscarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele sabe a nossa condição, como Ele viu a condição e Ele chamou Gideão. Vamos para a pergunta número 4. Que grande tarefa o Senhor pediu que Gideão realizasse? Que promessa Ele lhe fez quando Ele expressou sua crença de que não era suficiente para a tarefa? Em Juízes capítulo 6, versículo 14 nos diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Essa foi a grande tarefa que Deus deu a Gideão. E qual foi a promessa que Deus deu quando ele expressou a sua crença de que não era suficiente para essa tarefa? No versículo 16 diz: e o Senhor lhe disse:
porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Olhem que interessante, que promessa maravilhosa. Porquanto eu hei de ser contigo. Essa foi a primeira parte da promessa. O que nós precisamos também, assim como Gideão, é ter a presença de Deus na nossa vida. É porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Eles eram muitos, eram milhares, mas o Senhor disse que os feriria como se fosse um só homem. Isto também quer dizer, o inimigo pode colocar muitas coisas diante de nós, muitos podem ser os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas se o Senhor é conosco, nós podemos ter a certeza que podemos sair mais que vitoriosos. Como diz um hino, vitória em Cristo, eterna vitória. Então, nós podemos ter a vitória assim, se deixamos a presença de Deus estar conosco. Aqui na notinha tem uma parte que diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ai, Senhor meu, foi a resposta. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. O mensageiro replicou: vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Não será que o Senhor também nos está enviando a fazer o trabalho missionário, a falar a outros de Cristo? Nós nos sentimos incapazes e, no entanto, o Senhor diz: vai nessa tua força, porventura não te enviei eu? Cada filho de Deus nasce no reino de Deus como um missionário. Não esqueçamos disso. Pergunta número 5. O que significava que ele teve que derrubar um altar e construir outro? Em Juízes capítulo 6, versículo 25 até o 27 nos diz: aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Bom, então o que significava que ele teve que derrubar um altar e construir o outro? No mesmo versículo está dizendo, o primeiro altar que ele tinha que derrubar era o altar de Baal, que tinha sido construído para adorar Baal, não era para adorar a Deus. E logo ele tinha que construir o outro, isto significava que os deuses estranhos, um deus estranho deveria ser banido do povo de Israel. E que o Deus verdadeiro deveria tomar o seu lugar. A nota nos diz: Deus então ordenou a Moisés que não fizesse nenhuma aliança com os habitantes da terra, onde eles deveriam ir para que não fossem enredados nela. Mas eles deveriam destruir seus altares de ídolos, quebrar as suas imagens, cortar seus bosques que eram dedicados a seus ídolos e onde o povo se reunia para realizar suas festas idólatras dadas em honra a seus deuses ídolos. Ele então lhes disse: não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Então, essa foi a resposta, o que significava tirar todo Deus estranho e somente o Deus Criador deveria ser o Deus de Israel. Pergunta número 6. Gideão ameaçado. O que o povo da cidade queria fazer com Gideão quando souberam que ele foi quem derrubou o altar de Baal e cortar a estátua de Aserá? Em Juízes capítulo 6, versículo 30 até o 32, uma parte dele diz assim: então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho para que morra,
pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Essa é a resposta. O povo queria matar Gideão, porque Gideão tinha destruído o altar de Baal. Não acontece o mesmo hoje? Quando alguém quer colocar princípios firmes, tirar aquelas doutrinas dos homens ou tirar aquelas coisas que Deus não se agrada muitas vezes da igreja ou do seu lar, não tem muitas pessoas que ficam com raiva? Assim também aconteceu com Gideão, mas eles não só ficaram com raiva, eles queriam matar Gideão. A nossa notinha diz: a determinação divina foi fielmente posta em prática. Sabendo Gideão que encontraria oposição, se aquilo fosse tentado abertamente, levou a efeito o trabalho em segredo. Com auxílio de seus servos, fez tudo em uma noite. Grande foi a raiva dos homens de Ofra ao virem eles na manhã seguinte a prestar suas devoções a Baal. Teriam tirado a vida de Gideão caso não houvesse Joás, ou seja, o pai dele, né, a quem havia sido referida a visita do anjo, tomado a defesa de seu filho. Joás, o pai de Gideão, disse: contendereis vós por Baal? Disse Joás: livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se Baal não podia defender seu próprio altar, como se poderia confiar que ele protegesse seus adoradores? Foi interessante esta frase. Se Baal não podia contender pelo seu altar, como ele iria ajudar aos seus adoradores, né? Então, nós também devemos agir com prudência, com sabedoria quando fazemos certas coisas. É uma lição que nós aprendemos aqui. Gideão, ele podia ousadamente ter feito aquilo de dia, mas ele sabia que iria encontrar muita oposição. Então ele fez aquilo de noite e Deus proveu depois um meio para que essa raiva das pessoas não atingissem ele. Pergunta número 7. O que Gideão pediu para ter certeza de que era a vontade de Deus salvar Israel por meio dele? O que ele pediu? Vamos ver em Juízes capítulo 6, versículo 36 até o 40. E aí, no versículo 37, na verdade, diz assim: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que has de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Então ele pediu uma prova ao Senhor. Eu vou colocar um velo de lã. Se toda a terra estiver seca e só o velo estiver molhado, eu saberei que tu me estás enviando. Só que depois nós vemos que aconteceu como ele pediu. Mas no versículo 39, por lá diz: e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco e em toda a terra haja orvalho. Então ele achou que era mais fácil o que ele tinha pedido, mas que agora ele queria algo mais difícil. Que toda a terra estivesse molhada e que só o velo estivesse seco. E assim foi feito, Deus fez assim naquela noite. A notinha nos diz: Gideão não ousou colocar-se à frente do exército sem ainda novas provas de que Deus o chamara para este trabalho e de que seria com ele. Ele orou: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Pela manhã, o velo estava úmido, enquanto a terra estava seca. Mas então surgiu uma dúvida, visto que a lã naturalmente absorve a umidade quando há alguma no ar. A prova não poderia ser decisiva. Daí o pedir-lhe que o sinal fosse invertido, rogando que sua extrema precaução não desagradasse ao Senhor. Seu pedido foi satisfeito. Então, Gideão, ele quis ter primeiramente prova
certeza de que Deus estava pedindo para ele esta obra. Nós também devemos pedir ao Senhor, antes de agir, que Deus nos dê a sabedoria, e devemos ter a certeza de que o que nós estamos fazendo é realmente a vontade de Deus. Tem muitas coisas que Deus não precisa falar com nós pessoalmente, mas Ele nos fala através da sua palavra. Muitas vezes na palavra já está claramente o que devemos fazer e nós ainda duvidamos, ainda dizemos: Senhor, será que realmente esta é a tua vontade? Mas Deus, Ele é um Deus de sempre, Ele é o sempre, ontem, hoje e sempre Ele é o mesmo. Ele não vai mudar a sua palavra para satisfazer os nossos desejos ou as nossas inclinações. Que o Senhor nos ajude a, como Gideão, quando formos chamados para fazer a vontade de Deus, que estejamos à boa disposição para fazer unicamente a vontade do nosso Deus e Salvador. Em nome de Jesus. Amém.